Samuel, é com você, meu querido. Amém. Boa noite mais uma vez para todos os irmãos que estão aí conosco, conectados, ligados, atentos a tudo aquilo a qual Deus tem falado nessa noite. O Senhor já tem falado bastante ao meu coração nessa noite e eu fico muito feliz pelo privilégio de estar aqui sentado nessa mesa, participando juntamente com todos os irmãos. Como eu falei para o pastor, a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de estar participando de um podcast como esse. Deus seja louvado por isso, me sinto muito honrado. E eu vinha pedindo a Deus uma palavra quando o pastor nos fez o convite para estar aqui. E o Senhor me levou dentro de um texto bem conhecido da palavra de Deus, a qual se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, onde Cristo ele vai nos contar uma parábola. Todos conhecem muito bem um pouco da trajetória de Cristo, aquilo a qual está escrito, e nós podemos perceber que Cristo ele falava bastante por meio de parábolas. Para que falar por meio de parábolas? Para que os seus ouvintes, os seus discípulos, tivessem mais facilidade de compreender a mensagem a qual ele queria passar para os mesmos. E quando nós olhamos para essa parábola que está registrada no capítulo 18 de Lucas, chama bastante a nossa atenção, pois vai nos falar acerca de duas coisas muito importantes que precisamos exercer na nossa vida. Primeiro, é acerca da oração. Segundo, é a perseverança. Observa que a parábola que Cristo vai contar, a Bíblia ela vai nos mostrar acerca de uma história de uma viúva que tinha uma causa a ser julgada, que tinha um problema a ser resolvido, Cauane. E o que me chama a atenção dentro desse texto é perceber e ver que por mais que o seu problema fosse difícil, aquela viúva, ela não desiste de buscar solução. Ela não desiste de buscar a solução para o seu problema. E o que é que nós podemos aprender com isso? É que em meio aos nossos problemas, em meio às nossas adversidades, em meio às dificuldades a qual a vida nos proporciona, nós não podemos desistir de tudo. Então guarda isso no seu coração, independente do momento, independente da situação a qual você esteja enfrentando, saiba que a sua situação existe uma solução. Tem uma solução sim para o seu problema. Depende apenas de você. Observa que independente do problema daquela viúva, ela decide, ela escolhe procurar a solução para o seu problema. E o texto vai nos contar que na mesma cidade que aquela viúva se encontrava e estava, a Bíblia vai dizer que existia um juiz, a qual julgava as causas do povo, a qual resolvia os problemas das pessoas. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que aquela viúva, ela decide ir de encontro com aquele juiz. Porém, a Bíblia vai nos relatar que aquele juiz era alguém a qual não respeitava homem nenhum. Ele era alguém a qual nem mesmo temia ao Senhor. Ou seja, alguém a qual talvez só pensava nele mesmo. Porém, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aprender um ensinamento muito interessante e eu quero que você guarde isso no seu coração. A perseverança daquela viúva vai fazer com que aquele juiz iníquo, aquele juiz a qual não respeitava homem algum, viesse resolver
o seu problema. E eu quero dizer para você nessa noite, ainda que o seu problema seja grande, ainda que o seu problema aparenta não ter jeito, ainda que o seu problema aparenta não ter solução, procure o solucionamento em Cristo, porque Ele pode resolver em prol a sua vida. Duas grandes verdades Cristo está querendo mostrar para os seus discípulos e também para nós dentro dessa parábola. É acerca de orar sempre e nunca desfalecer, e também acerca de perseverarmos em meio às dificuldades. Antes de Cristo contar a história dessa viúva que tinha uma dificuldade, a qual necessitava de uma solução, Cristo, ele conta dizendo: vou contar uma parábola com um propósito de que vocês devem orar sempre e nunca desfalecer. O que é a oração para você? O que representa a oração para nós? A oração não é nada mais do que um diálogo com Deus. A oração não é nada mais do que uma conversa com o Senhor. E todos nós necessitamos, precisamos conversar com o Senhor. Por quê? Porque é por meio dele que nós temos os nossos problemas resolvidos. É por meio dele que nós temos a oportunidade de estar de pé com vida. É por meio dele que nós temos a oportunidade de acordar todos os dias e de estar também aqui nas quinta-feira glorificando e testemunhando das maravilhas do Senhor. Então, o que nós aprendemos, para resumir, dentro desse texto, é que aquela viúva, por mais que aquele juiz, por um período de tempo, não quisesse resolver o seu problema, todavia ela não desiste, todavia ela permanece persistindo. Sabe o que Deus está falando com alguém nessa noite? Ainda que você tenha tentado ou até mesmo buscado algo sobre a tua vida e até determinado momento da sua história, até determinado momento da tua vida, você não tenha visto nada acontecer. A palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: continue buscando, continue pedindo, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que pede recebe e todo aquele que busca encontra. Então continue pedindo, continue buscando, porque eu tenho certeza que a solução para o seu problema vai chegar, a solução para as tuas dificuldades vai chegar e o nome de Jesus será glorificado sobre a sua vida. E uma das coisas que me chama mais atenção dentro dessa parábola, a qual Cristo vem contando, é observar e ver se um juiz, a qual não temia a Deus, a qual não respeitava homem, decidiu resolver o problema, a situação de uma viúva que apresenta para ele, quem dirá o Senhor Deus da nossa vida, que é um Pai amoroso, que é um Pai zeloso para com a nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite, você está debaixo do cuidado de Deus, você está debaixo do cuidado do Senhor, e pode ter certeza que diante dessa situação, Ele não vai te desamparar. Foi falado aqui acerca de deserto. Quem nunca passou pelo deserto? Todos nós passamos pelo deserto. Há quem diga que o deserto é a escola do crente. Há quem diga que o deserto é a escola do servo de Deus. Mas por que escola do crente? Mas por que escola do homem? Mas por que escola do servo de Deus? É porque é em meio aos desertos que nós aprendemos os ensinamentos da parte de Deus para que possamos exercer na nossa vida. Então guarde isso no seu coração. Em meio a esse deserto, o Senhor está te ensinando. Em meio a esse deserto, o Senhor está te preparando para algo maior. Tem uma passagem na Bíblia também que chama bastante a minha atenção. É a passagem de Lucas capítulo 4, a qual vai nos falar
acerca da tentação de Cristo no deserto. Todos conhecem muito bem a história, mas o que me chama a atenção é observar e ver que o próprio Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Só que lá na frente nós vamos perceber que o mesmo Espírito que o leva para o deserto é o mesmo Espírito que o tira do deserto. E dentro disso eu trago uma aplicação para a tua vida. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que tem te conduzido ao deserto, que tem te conduzido ao vale, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que vai te tirar dessa situação. Tem vitória de Deus chegando para a vida de alguém nessa live. Tem vitória de Deus chegando para a vida de alguém que está nos acompanhando. Então guarde isso no seu coração. Persevere, não desista, porque Deus vai fazer algo grande em prol a sua vida. Amém? Essa palavra que eu deixo para todos. E vamos orar para estar